Então, eu queria saber um negócio polêmico aqui. Sim. Já vou lançar dessa já, tá Tá. bom? Já vamos assim. Quem é mais forte? Gojo ou Sukuna? Atualmente. Atualmente... Tá bom, atualmente o Gojo tá em pedaço. Tá, eu vou dar a minha opinião aqui. Aí o Gui pode complementar. O Sukuna, ele era o feiticeiro mais forte da era dele. Tá. A técnica do Sukuna, eu acho que na luta, quando a gente vê o início ali, fica claro que o Sukuna como feiticeiro é superior ao Gojo, porque a expansão de domínio dele prevalecia a do Gojo. Então ela era mais refinada, ele tinha mais energia, ele controla muita energia reversa também, né? E o Gojo, ele tem poderes ali que são mais inatos dele, que não foram adquiridos com treino, por exemplo, como os 6 olhos. É uma habilidade que ele nasceu com O ela. que é os 6 olhos? É Então- que assim, igual que eu falei, eu tô assistindo agora. Aham. Então não sei exatamente, tipo, principalmente nomenclatura, esses poderes a mais. Você quer explicar, Gui, um pouco? o que é Explico. os 6 O olhos? cara, os 6 olhos é o seguinte, ele é uma mistura do Sharingan com Byakugan. Então, Tá. assim, você consegue ver todos os pontos onde são formados a energia amaldiçoada. Você consegue enxergar milimetricamente como a energia ela tá sendo conduzida e como ela é criada ali. Então isso dá previsibilidade pro Gojo, inclusive para saber se o cara ele está se preparando para soltar um ataque, entendeu? Ele consegue enxergar na região dele, assim, quais são as pessoas que estão próximas a ele. Então, por exemplo, vamos supor que tem 1000 pessoas aqui nessa sala aqui, tem 1000 pessoas. Eu acho que tem. Eu acho que dá mais ou Contar menos bem isso aí. aqui, eu acho que dá. Aí o que acontece? O Gojo ele consegue identificar cada uma delas de forma diferenciada pela capacidade dos 6 olhos, que é enxergar cada detalhe assim no mínimo possível, entendeu? Coisas que pessoas normais não conseguem enxergar. E aí isso também dá pra ele a visão de si próprio. Ou seja, o Gojo ele recebe uma quantidade de informações muito absurdas a todo momento. É basicamente a própria expansão de domínio dele, o Muryokusho. Então, é como assim, se ele vivesse dentro do Muryokusho. Exatamente. Porque ele tá percebendo... É tipo o Superman, quando ele tá ouvindo tudo, sabe? Que ele ouve tudo, ele tem todas as informações. ao mesmo tempo. E aí o cérebro dele tem que lidar com aquilo. Só que, pô, como ele nasceu com esse poder, pra ele é meio que natural, né? E além dessa habilidade, que é uma habilidade de defesa muito boa, né? Ele Sim. não consegue usar os 6 olhos pra atacar. Não. É uma habilidade de defesa. Mas pra ele- assim, 6 olhos, só que eu não vi 6 olhos ali. Existe 6 olhos? É porque é o nome que o clã Gojo deu pra quem nasce com essa habilidade. E é legal também porque não são todos os integrantes do clã Gojo que nascem com os 6 olhos. Eu acho que a cada 400 anos, algum membro aleatório do clã Gojo vai nascer com essa habilidade. Só que tem um problema, né? Porque o Satoru era o último do clã Gojo, né? E agora? Na verdade, ele não é necessariamente o último. Tem o Yuta, que é parente dele, né? Não, Mas- o clã Gojo, ele não foi extinto. Ah. O clã Gojo, ele só, tipo assim, atirando o homem dos 6 olhos, dane-se, tá ligado? É porque não precisava mais, já tem ele, que Então, era basicamente... exatamente. Porque, por exemplo, ali no... Só tirando Não. sua dúvida sobre os 6 olhos. Por Tá. que 6 olhos, Por que né? 6 olhos? Porque, na verdade, são 2 teorias, não tem nenhuma confirmação ainda. Tem Tá. algumas, né? Mas as mais famosas são, a primeira delas, 6 olhos por conta de um teste de visão que você faz quando você vai num oculista, por exemplo. Aí tem o teste que se você tira 6/6, você tem um olho ok, você tem um olho bom. Tem um olho top. Essa é a Não. teoria científica. Sim. E também você tem a segunda teoria, de que assim, todos os seres humanos têm 5 sentidos. E aí os 6 olhos os é o seis sexto olhos é o sentido. sexto. Seria meio que sentido. o Ten Shinhan com É tipo isso aí, mais entendeu? um olho. Então assim, ele teria tipo assim a visão além do alcance, tá ligado? Entendi. É uma boa teoria pro nome, né? É, eu acho que faz sentido dessa questão aí do sexto sentido. Então... Não, fala. Então, ele tem essa habilidade que é a pelona dos 6 olhos, que é uma habilidade muito de defesa, e ele tem o Mugen, né, que é uma outra habilidade, uma outra técnica que ele nasceu também, que ele consegue se proteger, basicamente, também. É uma outra habilidade de defesa, que é... Quando ele ativa o Mugen, é que isso gasta muita energia também. A gente viu isso no início da segunda temporada, como que ele conseguiu deixar tão apelão assim. Que é uma barreira que ele cria, que qualquer objeto, quanto mais próximo chega dele, ou qualquer pessoa, quando ele ativa, começa a desacelerar. Quanto mais próximo, mais desacelerado, chegando num ponto que nunca vai encostar nele, se ele não desativar o Mugen. É um paradoxo. É um paradoxo, É um porque paradoxo. é muito legal os poderes do Gojo também, porque eles lidam muito com questões científicas, Total. astronômicas. Quem curte isso, É muito doido. viaja. Ele tem, tipo, igual o Pain, né? Que ele tem o roxo. Eu não sei direito, mas ele tem o vazio roxo. A gente explica isso daqui a pouco também, o que que é. Mas é legal os paradoxos do Gojo, né? Tem até aquela história lá a história grega lá, que se o cara corre, a tartaruga vai na frente, o cara corre atrás. Aham. Aí, tipo assim, ele nunca vai alcançar a tartaruga porque
a tartaruga anda uma distância e apesar dele andar uma distância maior, não é a distância suficiente. Ah, tá confuso pra caramba isso aqui. Resumindo, quantos números de diferença tem entre 2 e 3? De 2 pra 3 vai quantos números? Eu não sei, eu sou de humanos. São infinitos, mano. São infinitos números. São infinitos, porque vamos Não supor, é você só falar. um número. Você fala, tem um número, mas aí você divide por 2. Aí fica 2, aí divide por 4, por 6. Então, entre 0 e 1 são números infinitos. Você sempre vai poder dividir e colocar um número a mais atrás da vírgula, sabe? Zero. E é por isso que apesar de você estar perto, na verdade existe uma distância infinita entre um número e o outro. É o que é o Gojo, entendeu? Apesar de você estar perto dele, a distância entre você e ele, ela só aumenta. Quanto mais perto você fica, mais distante, na verdade, você tá ficando. É, porque fica mais difícil você chegar, entendeu? Então, essa é uma das habilidades, só que isso consome muita energia, ele não conseguiu usar por muito tempo quando ele era jovem. Só que aí o que aconteceu? Ele descobriu... É treinável essas habilidades? Então, as habilidades em si, elas não são treináveis, porque ele já tem, mas o que ele consegue fazer? Pra colocá-las em prática, ele precisa de energia, né? Ele precisa ter... É igual o Dragon Ball, o cara precisa do Ki. E a energia do Gojo era limitada, ele não era um lutador tão forte. Só que aí ele descobriu o quê? A energia amaldiçoada reversa, que é a reversão de feitiço. E aí, ele fazendo a reversão de feitiço, que nem o poder dele de lançar o ataque é o azul, né? Que tem a ver com o Mugen também. Que é a atração. Ele atrai o poder. E aí, a reversão de feitiço é justamente você conseguir reverter essa técnica, fazer ela ter o efeito oposto. E aí, ele criou o vermelho, que é a cor oposta do azul. Que é o da repulsão. Então, a atração é o poder natural dele, de lançar, é uma técnica amaldiçoada que ele nasceu com ela. E o vermelho, a reversão de feitiço, é a repulsão. E aí, ele fazendo essa reversão de feitiço do Mugen, ele consegue gerar energia infinita pra ele, basicamente. Por isso que ele consegue fazer um monte de expansão de domínio. Ele descobriu isso lá na luta contra o Toji. Que o Toji atacou ele, e aí ele não sabia fazer a reversão de feitiço ainda. Ele descobriu como faz, porque senão ele morreria ali. Aí ele fez a reversão de feitiço, e aí é que ele se cura, ele consegue criar energia pra curar o corpo dele quando ele se machuca, ele consegue energia pra manter o Mugen ativo, e ele criou um mecanismo que, quando mais o cara bate no Mugen, mais ele reverte isso e cria mais energia, e ele criou um mecanismo de criar energia infinita, basicamente, pra ele. E o legal é que aqui também envolve ciência, né? Porque, por exemplo, a energia amaldiçoada, que todo mundo tem, todos os feiticeiros têm, é a energia negativa. Certo? Ela tem, descende tipo, ela descende de pensamentos negativos, então ela é uma energia negativa. Tá. Só que na ciência é assim, se você multiplica, você pega aqui energia negativa, certo? Menos com menos. Energia negativa, você forma energia positiva, que é a energia da cura. Entendeu? Aí tem alguns feiticeiros que são, tipo, especialistas. Os mais poderosos conseguem. Os mais poderosos. São muito poucos feiticeiros que conseguem fazer a energia positiva. Muito poucos mesmo. Que é a reversão de feitiço. Quem que faz são, assim, os usuários? Tem o Yuta, o próprio Gojo, o Sukuna. Aí tem a Shoko, que ela é uma especialista nesse tipo de... A Shoko é aquela do comecinho, né? Que tá junto quando o Itadori morre lá. Que ela é médica, né? Que ela é médica. Inclusive tem teorias interessantes sobre ela trazer o Gojo de volta. Tem. Inclusive ela parece muito com a Nobara. Também tem teorias de que ela pode ser a mãe perdida da Nobara, mas aí é muito longe, mas ela parece muito. E aí essas pessoas que têm energia... Sabe quem consegue agora também? Quem? O Itadori. O Itadori descobriu a reversão de feitiço. Verdade, ele aprendeu a fazer reversão. Do nada. O Itadori aprendeu a fazer reversão. E aí, quando você tem a reversão, quando você tem a energia positiva, você pode... Qual que é o limite da energia positiva? Inclusive, trazer uma pessoa de volta à vida. Como, por exemplo, foi o Itadori o Yuta fez com o Itadori. Porque o Yuta foi lá... Matou o Itadori. Porque era a missão do Yuta, né? Ele tinha que cumprir a missão. Porque depois que o Gojo é selado, eles convocam o Yuta e falam o seguinte, eu tiro o preço da sua cabeça se você me trouxer a cabeça do Itadori. Aí o Yuta fala assim, beleza, eu vou trazer. Aí fala assim, mas por que você vai trazer, né? Por que eu posso acreditar em você? Aí ele até usa o amigo dele, o Numaki, que perdeu o braço lá em Shibuya, e fala assim, não, eu vou trazer por isso. Aí os caras são convencidos e tal, o Yuta vai lá, lima o Itadori mesmo, só que ao mesmo tempo que ele lima, ele já pega o Itadori ali e já começa a curar ele, entendeu? Até o ponto de trazer ele de volta à vida. Mas não é qualquer um que consegue trazer o outro de volta à vida, mesmo